Fala galera, Monge na área. Vim trazer um paralelo muito interessante para vocês. Eu vou começar com ele, Arthur Schopenhauer, na frase seguinte: o gênio é quem mais sofre. Pois é, por que será que ele chegou nessa conclusão? E agora eu vou para a segunda frase e a segunda pessoa desse vídeo, que é nada mais nada menos que Salomão, isso mesmo, o Salomão lá de Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Vamos lá, a frase é a seguinte: afinal, quanto maior o saber, maior o sofrimento, e quanto maior o entendimento, maior o desgosto. Vamos ver o que tem de paralelo entre essas duas pessoas? Um conhecido, olha que engraçado isso, né? Um conhecido como por muitos aí, reconhecido como o maior pensador, o homem mais sábio que já pisou na Terra, e o outro conhecido por ser o filósofo do pessimismo. Um era ateísta e o outro era ateu. Embora de ideologias completamente diferentes, tem muito em comum no final lá o pensamento e a conclusão que ambos chegaram. Pois é, resumidamente, quanto mais você entende o mundo, mais você percebe o quanto ele é cruel, absurdo, contraditório, né? O conhecimento, ele não te traz paz, o conhecimento te traz lucidez, só que a lucidez cobra caro. A maioria dorme tranquila porque enxerga o mundo através dos olhos dos outros, não através dos seus próprios olhos, com a sua consciência, com a sua sanidade. A maioria vê e escuta só o que os outros falam. Aqueles que veem demais, eles carregam o peso do que eles conseguem ver, mas sabem que não pode mudar. Onde eu quero chegar? Que assim, pensar profundamente é como se você se ferir com a própria consciência, né? E ainda assim, os lúcidos escolhem saber. Por quê? Porque é melhor saber e sofrer pela verdade do que viver anestesiado pela mentira. Pois é. Salomão e Schopenhauer, opostos, que cada um chega na sua conclusão. Semelhante, se você tiver um pouquinho de capacidade de abstração, você vai entender. Para Salomão, é reconhecer Deus como soberano, ser temente a Ele e seguir os 10 mandamentos. Para Schopenhauer, é você negar as suas vontades, né? Conseguindo negar os seus impulsos e os seus desejos, você consegue contemplar melhor a vida. Agora eu vou colocar uma terceira pessoa aqui que vai meio que unir esses dois, né? Terceira pessoa tem uma frase muito famosa que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você sabe de quem que eu tô falando já, né? Então, será que Schopenhauer, mesmo sendo ateu, mas em busca da verdade, será que ele encontrou? Será que o remédio final dele foi de negar as suas vontades e os seus impulsos, né, para chegar em um estado de quietude? Será que também tem um paralelo com aquela famosa frase negue a ti mesmo e sigam meus caminhos, né? Tome sua cruz e me siga. Pois é onde eu quero chegar. Eu venho falando isso aqui e vocês vão me ouvir falando isso em muitos e muitos vídeos, né? Às vezes vocês veem dois lados de uma moeda, dois opostos, só que a linha de raciocínio de cada um, embora pareça muito diferente, no final, assim como de um lado, é do outro, né? Assim na terra como no céu, por bem assim dizer.
nada é novo, né? Então, fica para vocês aí o questionamento e peço para vocês trazer uma sugestão de um outro paralelo que vocês queiram que eu venha trazer aqui. E o que vocês estão achando, curte, se inscreve, não esquece não. Eu estou sempre postando os vídeos aqui com mais e mais reflexões, com indicações de livros e com mais paralelos, que traçar paralelo é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Às vezes as pessoas me perguntam, você leu esse livro, o que você entendeu dele? Às vezes eu faço um resumo ali, cada final de livro que eu leio, mas tem muito livro que eu leio e não entendo muita coisa. E aí eu, numa outra leitura, em um outro livro que eu tô lendo, eu começo a linkar uma coisa na outra e traçar esses paralelos. E aí, com o passar do tempo, eu falo, agora eu entendi o que estava dizendo lá. E esse foi mais um paralelo que eu achei interessante para vocês. Cafezinho aqui que... Cafezinho não pode faltar. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Não posso esquecer, a indicação de hoje é nada mais nada menos do que o livro mais vendido no mundo. Precisamente para quem gosta de filosofia, eu indico muito vocês lerem Eclesiastes, Provérbios, as cartas de Paulo, bem interessante, porque muito da filosofia e muito da Bíblia, um livro você consegue compreender o outro, sabe? É bem interessante você juntar as duas coisas para você ter uma capacidade de raciocínio maior e de entendimento maior também. Nada de colocar preconceito, se eu faço isso eu não posso fazer aquilo, ou se eu faço aquilo, não. Busquem e, como eu disse para vocês, né? É melhor a dor do entendimento do que ser anestesiado pela mentira. Mais uma vez, quem gosta de café, Café do Monge, segue lá, @Café do Monge. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês.